Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos para o nosso debate aqui na Melodia. Você que se liga em nossa programação, desde já agradecendo o carinho da nossa audiência. É bom demais saber que você está conosco aqui na Melodia. E hoje é 3 de setembro, uma quarta-feira fria, né? Uma quarta-feira, aliás, ao clima real de Vitória da Conquista, né? Hoje é dia do biólogo, pois é, dia também do guarda civil. Um abraço a todos esses profissionais. Recebo na manhã desta quarta-feira o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gília. Bom dia, pastor Marcos, que há muito tempo eu não vejo aqui, né? Que bom rever. Foi meu vizinho lá no Guarani, quando eu era criança pequena, lá no Guarani. Sim. É um dos... E ele já tinha essa cara, né? Sempre não mudou, não. Continua jovem. Só era mais magro. É um dos poucos que me chama de Ricardo, que é o nome que eu gostaria que as pessoas me chamassem. Você sabia disso, Gila? Não sabia, não. Eu sempre me apresento como Ricardo. É que como meu nome é Jean Ricardo, as pessoas vão logo no começo ali, o primeiro e o último. Mas eu só descobri que meu nome era Jean quando eu entrei na escola. Levei algumas faltas antes disso. Ricardo. E é bom estar aqui com o Marcos, é bom estar com vocês aqui. Um bom dia para todos que estão nos escutando. E o pastor Marcos Andrade. Bom dia, pastor. Bem-vindo de volta novamente. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Ricardo. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Abraço ao pastor Fábio do Bazar Bastos. Gente boa. Estive agora há pouco lá. Muito bom fazer compras no Bazar Bastos. Um abraço para o meu irmão Luiz Andrade, da Cortina e Cia, cliente de vocês aqui, né? Gente de primeira qualidade, nosso parceiro. Um abraço para toda a turma que nos ouve. Deus abençoe a todos nós. É isso então. Estamos aguardando o nosso terceiro debatedor, que já está chegando. Antes disso, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Marcos que faça essa oração apresentando o Senhor o nosso debate. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de participar desse debate para a edificação nossa e de todos aqueles que nos ouvem. Que o teu Espírito nos dê a graça, o entendimento, a percepção clara de tua vontade quanto ao tema que será abordado aqui. Nos abençoe e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, é isso aí, gente. Olha só, vamos então aqui ao caso comum. Abrir aspas aqui para a gente iniciar o nosso debate. A Bíblia diz em Gálatas 5:1 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma desculpa para vivermos nossa própria vontade? Fecha aspas aí. O tema de hoje: o que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Ainda existe isso, pastor Jean? Pessoas que se tornam motivo de enfraquecimento para outros na igreja? Existe, e por um acaso, esse domingo agora, que passou, fez 15 dias que eu fiz uma pregação sobre isso na igreja. E eu pedi àqueles que estavam sendo pedra de tropeço para os outros que se retirassem do nosso meio. Pedi que se retirasse. E que se não se retirasse, eu pedi que não entregasse o dízimo. Porque o dízimo é um momento de adoração. E aquela adoração não está chegando a Deus. Ele está gastando o dinheiro dele em vão. Tive que pedir. Você está ofertando, achando que você está comprando o seu terreno no céu. Deus não quer gordura de ovelhas, não. Deus não quer seu dinheiro, não. Ele quer que você resplandeça o brilho da glória dele, né? Que sejamos luz do mundo. Eu preguei sobre isso. Fez 15 dias domingo agora que eu preguei sobre isso. Porque existem pessoas no nosso meio que fazem os outros tropeçar. Mas ele, como tem uma vida religiosa, ele ou ela aqui, né? Como tem uma vida religiosa impecável, vai para a igreja no horário, canta, entrega o dízimo, oferta, participa das campanhas. Aí ele acha que aquilo ali torna ele um santo. E, na verdade, não torna. Eu sou um pouco duro
em relação a essas coisas, porque fazer tropeçar um bando, um grupo de pessoas é tão complicado que Jesus chega a recomendar lá em Mateus 18 que o indivíduo, que era melhor ele pegar e colocar uma pedra no pescoço e se atirar no mar do que fazer tropeçar um pequenino, né? Uhum. Então, se uma pessoa está na igreja e está fazendo outros tropeçarem. E aí nós temos várias pessoas, né? Aqueles que criam intriga, aquelas irmãs que vão com as roupas não modestas para a igreja, sem modéstia, aqueles que vão para a igreja competir com outros musicalmente, competir por liderança, acaba fazendo outras pessoas tropeçarem, né? Porque no coração elas sentem ódio, elas sentem tristeza. É isso que acontece. Como é que a gente julgaria esses fatos, ao pastor Marcos? Essas pessoas que fazem os outros tropeçarem, seria o que? O que? É obra da carne? Às vezes é por uma fraqueza própria dela ali, que ela não tem intencionalmente, né? Essa vontade aí de fazer isso e acaba fazendo, é intencional. É porque é complicado isso, né? Há duas abordagens concernentes ao joio e ao trigo. Na primeira abordagem, nós temos o entendimento de que o joio pode ser comparado a pessoas. Pessoas podem se comportar como joio no meio do trigo. Na segunda abordagem, ou na segunda forma de interpretar o assunto, todos nós, de fato, temos trigo e joio na produção emocional e espiritual. Assim, nós devemos ter muito cuidado, porque mesmo pessoas portadoras do Espírito Santo, mesmo pessoas regeneradas, nascidas de novo, pessoas que são templo do Espírito Santo, elas podem, eventualmente, produzir joio. Essa é a segunda abordagem. Ou seja, qualquer um de nós, na igreja, no trabalho, na família, pode, eventualmente, produzir algum tipo de comportamento que cause dano a outras pessoas. Inclusive, nós tivemos um debate aqui, cerca de 2 anos atrás, onde o pastor Marcelo Andrade, que está aqui novamente, falou sobre a necessidade de termos na igreja esse tipo de comportamento desafiador, às vezes tóxico, que nos constrange a desenvolver o fruto do Espírito. Aí o pastor Marcelo Andrade, na ocasião, disse assim: como é que você vai desenvolver humildade, amor, mansidão, paciência, fé, longanimidade, benignidade, o fruto do Espírito, se isso não acontecer na prática? Ninguém aprende a andar de bicicleta se não for na prática. Então, a gente aprende a perdoar na medida em que a gente é desafiado a perdoar. Mas eu gostei muito da postura do pastor Ricardo, que se parece muito com a posição daquele pastor sul-africano, que inclusive escreveu o livro Lealdade e Deslealdade. Eu até comprei 20 volumes desse livro, 20 unidades, para distribuir entre obreiros da igreja, porque é um livro muito bom, que tem esse posicionamento apresentado agora pelo pastor Ricardo. Ora, tem gente que está na igreja perdendo tempo só para dar trabalho, causar problema, causar confusão, causar intriga. Jesus é muito claro. O semeador semeou o trigo, mas durante a noite o inimigo foi lá e plantou o joio. Isso acontece na prática, não somente na igreja, como eu já disse, na família, no trabalho. Sempre o maligno usa pessoas com a finalidade de causar tropeço. Lembrando que a palavra tropeço no original significa escândalo. São pessoas que causam escândalo onde elas estão, nas relações interpessoais. Elas são tão abusivas, tóxicas, ou tão assim sem noção dentro de alguns aspectos bastante específicos, que elas acabam escandalizando, sim. E eu concordo com o pastor Ricardo quando ele disse: olha, se é para continuar assim, e se não há uma predisposição ao arrependimento, se não há sinceridade, se não há o desejo de mudança,
então que saia, porque vai apenas causar problemas e prejuízos emocionais, sociais e espirituais. É importante lembrar o caso de Miriam, por exemplo. Miriam falava mal de Moisés. O motivo? Inveja. E Arão, o irmão, ouvia em silêncio. Quem cala, consente. Mas há um dado super interessante nesse relato bíblico. É que Deus ouviu a fofoca de Miriam. E o próprio Deus falou a Moisés. E deu um veredito muito desagradável. Miriam teve de sofrer com uma lepra, sendo apartada do arraial por 7 dias. E quando Moisés foi interceder diante do Senhor a favor de sua irmã Miriam, a resposta foi a seguinte: como um pai cospe na face de sua filha, assim Miriam precisará passar 7 dias fora do arraial. Ou seja, simbolicamente falando, Deus cuspiu, ele ficou com nojo daquela atitude de Miriam, motivada apenas por ciúmes, inveja, facção. E isso acontece muito nas igrejas. Eu fui criado em igreja. Eu comecei a pregar aos 11 anos de idade, quer dizer, comecei a aprender a pregar aos 11 anos de idade, na União de Treinamento da Igreja Batista Conquistense. Inclusive, um abraço para a irmã Carmen Moreira, que foi minha professora de EBD, está nos ouvindo agora. Também para Carlos Antônio Pinheiro Farias, da Casa da Vida, ali perto do Hospital Regional. Ele era o tesoureiro da Igreja Batista Conquistense à época e foi genro do pastor Ezequias, que já se encontra no paraíso faz tempo, juntamente com a saudosa Eliude. Assim, um abraço para os irmãos aí daquela época. Eu cresci na igreja, então eu já vi muita coisa absurda. Quando Deus mandou que eu saísse da Igreja Batista e passasse a congregar na Missionária da Fé, saudoso pastor Manuel Hilário, meu Deus, foi muito difícil, porque tinha uma mulher que cultivava um ciúmes, uma inveja, e ela foi a minha pedra de tropeço por muito tempo, de 1988 até 1996. O desejo daquela mulher era me parar. A minha atitude era dobrar os joelhos, chorar e orar, suplicando a intervenção do Senhor. Mas o Senhor permitia, Ele permitia para o meu amadurecimento social, emocional, intelectual e espiritual. E muitas vezes Deus permite para que nós, de fato, possamos crescer. Mas é interessante observar que tem pessoas que são aparentemente irrecuperáveis, porque elas não têm a humildade nem a sinceridade de reconhecer os erros que praticam. E por isso é melhor a gente se afastar delas. Jesus manda até fugir da aparência do mal. E a psiquiatria e a psicologia também recomendam o afastamento, o distanciamento, quando se trata de gente adoecedora, gente tóxica, gente que causa tropeço o tempo todo. Pastor Marcelo Andrade já está conosco. Bom dia, pastor. Igreja Batista Getsemane. Bom dia, Geila. Bom dia, meus queridos debatedores, ouvintes. Graça, saúde e paz a todos. Pastor, ao longo da história a gente percebe que aparecem muitas pessoas frustradas na igreja porque elas não imaginavam que encontraria pessoas com má intenção dentro da igreja. Porque quando fala igreja, as pessoas pensa assim, um pedacinho do céu, e isso aí não vai ter. O que o senhor tem a dizer disso, pastor? É porque muitas vezes a gente apresenta um evangelho hoje, né? O qual nós não vivemos. E aí as pessoas vêm com vêm para a igreja porque ouvem uma coisa e chegam na igreja e encontram outra realidade. Então, há maledicentes entre nós, há fofoqueiros entre nós, há. Eu acho que a ação do pastor Jean é uma ação dura, mas muito necessária para a igreja que se encontra hoje, né, existindo hoje. Porque essas coisas têm que ser ditas para que as pessoas, no mínimo, né, pastor, venham fazer uma reflexão. Sim. Gente, porque ele mesmo disse, o pastor Jean falou, melhor seria que se colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar, do que fazer um pequenino tropeçar. E isso em todas as faixas etárias. A gente às vezes olha muito assim, jovens, né? Mas não, qualquer faixa etária é isso, que tem gente que não é comprometido com Deus e pode fazer isso. E até mesmo às vezes pessoas que são comprometidas com o Senhor
e que tem tropeços na vida e que afasta muita gente do Evangelho ou enfraquece a fé, né? Às vezes é um pastor já sexagenário que comete um erro e aí muita gente naufraga ou enfraquece na fé, e a gente vai vendo essas coisas, né? Líderes que pode acontecer esse tipo de comportamento. Mas o que me deixa assim mais triste é a igreja não vê. E o pastor tem que ver, mas a igreja não percebe. É verdade. Paulo não fala isso? Sim. Fala assim, poxa, gente, tem um rapaz entre vocês que está tendo relações sexuais com a madrasta dele e vocês não veem, vocês não fazem nada, não é? Lá em Corinto. E aí a igreja não perceber, eu acho que é o mais grave, porque o pastor tem que estar atento o tempo todo para ver defeito dos outros, erros dos outros, não para acusar e nem ficar dando de juiz, mas para apontar uma vida errada, uma forma de viver errada. Então isso é muito duro. Então a igreja deveria e deve estar atenta a esse tipo de coisa, para perceber que há coisas erradas no meio do rebanho e que ela mesma tem essa maturidade de lidar com essas coisas e tentar resolver essas coisas. Tá? Sempre lembrando, Gila, que tem um texto que diz assim: você que vai disciplinar o outro, olhe por si mesmo, viu? Fique atento à sua própria realidade. Uhum. E há um outro texto que vai dizer assim: aquele que se julga em pé, cuidado para que não caia. Então, quando a gente vai, como o pastor Jean fez lá no púlpito dele, né? Quando a gente vai repreender no sentido de amar, demonstrar amor por aqueles que estão lá e que são alvos do amor, e a repreensão também não significa que se ama. Então, quando ele vai fazer isso, a gente tem que olhar por nós, cuidar da nossa própria vida, para que a gente não venha tropeçar nos mesmos erros, e lembrar sempre de que o outro é gente, que nós também somos gente, e que a gente deve lidar com o outro com misericórdia, mas que deve ser dito e feito como o pastor Jean fez. Chamar a atenção de toda a igreja, não apontar um ou outro, mas chamar logo a atenção de todo mundo para que as pessoas venham a ter temor diante da palavra de Deus, porque se a gente não temer diante da palavra de Deus, irmãos, eu não sei quem está fazendo da igreja. A gente está perdendo tempo dentro de igreja. Verdade. Tem que ter temor diante da palavra de Deus. Muito bem, ô pastor Jean, vamos falar sobre o confronto, porque assim, às vezes o recado é dado de púlpito, às vezes a orientação é que ore, vamos orar porque essa pessoa está causando um desequilíbrio, fermentando, né? Enfim. Mas, biblicamente, tem espaço para um confronto com a pessoa mesmo e chamar diante da congregação? Isso pode ser feito? Como é que é? Olha, Jesus ele diz como é que são os passos que a gente deve seguir para aplicar a disciplina eclesiástica, né? E Calvino, ele trata essa coisa da disciplina eclesiástica com uma seriedade muito grande. Nas institutas, e o irmão que percebe que o outro está em erro deve chamar, toma o passo, se eu não me engano é Mateus 9, 18. Mateus 18. Mateus 18. É o mesmo que eu estava lendo aqui. Vai a ele, um irmão, depois vai 2 ou 3, e por fim, se ele não voltar, não se consertar, é apresentado diante de toda a eclesia, de toda a congregação, né? É engraçado que, só abre no parênteses, né? A eclesia é uma instituição grega, né? Onde se discutia as coisas públicas e que Jesus manteve o rito da eclesia grega, né? Eu acho interessante nesse texto. Então, assim, existe essa metodologia. No caso em que eu relatei aqui, a pessoa foi chamada a atenção por parentes, depois mais outras pessoas foram, e ela assim, fugiu da conversa com o pastor. Então eu tive que fazer uma pregação. Não foi um recado especial para ela, mas foi uma pregação para toda a igreja sobre o tema. Mas, em razão da igreja estar vivendo aquele problema naquele momento,
a própria irmã não ficou nem para o final, assim, quando terminou o culto, a gente tem um segundo momento, né, que a nossa escola bíblica dominical é depois do culto, se retirou, mas nos procurou e confessou que realmente estava errada, confessou, Isso que é bom. Já tá essa coisa toda, assim, voltando, e agora nós vamos, assim, sabemos que ela tem problema, e ela agora já sabe que nós sabemos que ela tem problema, então na hora nós vamos guiar dentro de uma forma que a pessoa volte para a humildade do Senhor, que deixe de ser pedra de tropeço, né? Então, esta metodologia, Gila, de chamar primeiro. Um irmão chama. E aí, exauridas todas as possibilidades, tem que levar para a congregação. Que não foi o que eu fiz. Eu não levei o caso para a congregação. A gente ia levar para a questão de disciplina. Mas como havia a gente estava no meio de um processo de votação para decidir uma questão lá administrativa da igreja, juntamente com o pastor Marcelo, a gente adiou isso aí para outro momento, mas acabou que houve uma retratação, a pessoa reconheceu o erro e etc. Não precisou aplicar disciplina eclesiástica diante de toda a congregação, não. Só algumas medidas como afastamento de alguns ministérios que está na igreja até ter um tratamento espiritual melhor. Muito bem, vamos ao intervalo, 11 horas mais 33 minutos. Já já a gente volta para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Vem aí a Semana Brasil, de 1 a 9 de setembro. Você vai comprar na Cortina e Cia com até 50% de desconto. São peças selecionadas com preços imperdíveis. Tem toalha de banho por R$19,90. Manta casal por R$29,99. Travesseiro por R$19,90. Cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Persianas e colchões com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar a sua casa ainda mais bonita com a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp no 77-3025-0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. É como pérola escondida no mar. Vem aí o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. Debate Melodia.
bem, 11 horas e 37 minutos. Nós estamos discutindo aqui essa coisa de pessoas que acabam enfraquecendo outras na fé, né? Ela torna motivo de enfraquecimento espiritual e acaba levando aquela pessoa a cair, né? A enfraquecer-se. Agora, pastor Marcos, a gente vive assim, não sei se hoje é pior do que antes, se antes já foi pior. Você citou aí uma época da década de 80, ali, os meados, né? Uhum. Final de 80 para 90, década de 90. Houve um tempo assim que a congregação, a gente está falando da realidade de Vitória da Conquista, né? Onde as igrejas, as pessoas moram mais distantes, enfim, né? E não tem tanto aquele... que houve um tempo que as pessoas eram mais próximas, viviam ali mais juntas, né? E hoje, basicamente, tem igrejas que os irmãos só encontram no culto. Verdade. Né? Você acha que esse problema, ele aumentou, diminuiu, se manteve? Como é que é? Olha, nós temos diferentes tipos de gestão eclesiástica. Nós temos o modelo congregacional, o modelo episcopal, o modelo presbiteriano. Além disso, nós temos essa questão que você acaba de abordar. Exemplo, igrejas que funcionam como pronto-socorro, igrejas grandes, onde as pessoas vão para fazer campanha, as pessoas vão em busca de uma bênção específica, tem muito isso, Brasil afora. As pessoas geralmente não se conhecem. Inclusive igrejas até com aquele modelo tradicional, mas que cresceram tanto e isso dificulta a interação social. De modo que, por exemplo, alguém congrega numa igreja com 2.000 membros. É claro que fica impossível interagir com a maioria. E muita gente acaba se comportando como visitante apenas. Não tem aquela convivência, não tem aquilo que muitas vezes faz bem, apesar de fazer mal em outros momentos, porque há males que vêm para bem, como eu já falei, né? Lembrando aqui uma participação do pastor Marcelo Andrade 2 anos atrás. Por quê? A gente precisa interagir, a gente precisa pisar no calo do outro, sofrer o abuso do outro, naquele contexto social, de interação social. A gente precisa se envolver com pessoas para que a gente possa crescer. Inclusive, Vygotsky, Piaget, Perrenu, Emília Ferreiro, Montessori, os teóricos da psicologia e da educação, eles são firmes nesse aspecto, né? É necessário haver interação social para que haja desenvolvimento, para que haja maturação. Isso é necessário. Mas eu quero aqui lembrar de Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú, que foram os 4 amigos que se apresentaram diante de Jó, não para consolá-lo, mas para acusá-lo. Tem um dado interessante nessa história bíblica, é que ao término da história, Deus se apresenta a Jó e tem uma longa conversa com ele, né? Fazendo com que Jó suscitasse introspecção, reflexão e compreendesse de fato as questões existenciais, e Deus manda Jó orar pelos seus 4 amigos. E a Bíblia diz: enquanto Jó orava por Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú, Deus o abençoou e ele recebeu uma restituição em dobro. Todas as bênçãos lhe foram duplicadas. Isso quer dizer o seguinte: vamos tirar o foco dessas pessoas adoecedoras, tóxicas, dessas pessoas que são pedra de tropeço no caminho da gente. Vamos tirar o foco dessas pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Vamos tirar o foco e vamos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Porque se nós dermos muita atenção a essas pessoas que funcionam como pedras de tropeço no caminho da gente, a gente acaba desfalecendo, a gente acaba perecendo. É necessário que surjam algumas coisas para o nosso amadurecimento, porque a Bíblia afirma que, assim como o ferro amola o ferro,
o homem amola a seu companheiro. Isso é uma realidade muito prática. A gente precisa entender isso, é necessário, mas tem gente que abusa demais, vai muito longe. Às vezes o cara é narcisista ou tem traços narcisistas fortes. Às vezes você está lidando com um psicopata, achando que o psicopata é uma pessoa maravilhosa, cheia de Deus, que nada, é só um psicopata, um manipulador, uma pessoa, inclusive, influenciada fortemente por espíritos malignos para causar danos. Então é necessário ter discernimento e olhar para Jesus. Um abraço para o pastor Val Ribeiro, da ADR em Conquista. Lembrando que a ADR em Vitória da Conquista abrirá a congregação na Rua da Barragem, brevemente, se Deus quiser. Abraço, pastor Val, abraço para o pessoal da ADR. Agora, pastor Marcelo, tem gente que tem feito a opção, para evitar essas coisas, de não se relacionar, ficar de boa ali na igreja, vai no culto, volta e não quer conversa, não quer relacionamento ali em grupos, enfim. É uma boa medida, pastor? Não, claro que não. A gente tem que conviver. Né? Temos que aprender a conviver e aprender a respeitar o outro, o limite do outro e tudo mais. Gente, Marcos. Minha memória. Pastor Marcos. Tocou num assunto aqui que é muito grave, né? Que é a questão de pessoas que são psicopatas e que estão dentro da igreja, que tem um perfil adoecedor e doentio. Isso acontece na igreja? Claro que acontece. Isso está em todo ambiente. Está em todo ambiente. O problema é que muitas vezes a gente vê uma pessoa com esse perfil e a gente se apega a essa pessoa e achando que é uma pessoa de Deus. Sim. E a gente vai sem discernimento e a gente se arrebenta nisso, tá? Isso está acontecendo? Acontece em qualquer lugar, na igreja também, porque tem pessoas que não têm uma conversão e tem esses traços adoecedores e doentios e convivem na igreja. A gente também precisa aprender com isso. E sempre lembrando que o outro é gente, né? Não vamos ficar esperando que a igreja é um ambiente perfeito e maravilhoso, onde todo mundo vai ser ético, vai ser totalmente cristão ou viver plenamente a palavra. A igreja é um ambiente onde tem pessoas que estão num processo de santificação. Sim. E nesse processo de santificação, uns demoram mais, outros demoram menos. Paulo escreve a carta aos Coríntios e ele vai falar que ali havia irmãos carnais, não é? O termo lá que ele usa é esse: vocês não são carnais, já procurei dar alimento sólido para vocês não suportam. O escritor de Hebreus também vai falar a mesma coisa, que o alimento sólido é para aquelas pessoas amadurecidas e que pela prática, imagino prática da palavra, vivem uma vida constante, uma vida mais sólida, mas aqueles que não se alimentam de alimento sólido, ainda insistem em ficar nas mesmas coisas da infância espiritual e não crescem, não avançam e nem têm interesse de crescer. Excetuando esses aí que o pastor Marcos falou, sobre pessoas que já têm um perfil realmente adoecido e que precisam mais de psiquiatra do que de uma convivência de igreja. Aí nós vamos ter esses relacionamentos, mas a gente precisa sim conviver com as pessoas, aprender isso. Aprender, para mim, viu, Gila? Aprender a conviver é assim como que uma arte, porque você precisa entender o outro, entender a si mesmo e saber como lidar com as diferenças, porque, como já foi dito pelo pastor Marcos, o ferro afia o ferro. E para afiar tem que ter desgaste. Uhum. Eu já trabalhei em açougue, eu sei como é que é. Você pega a faca e a chara. E a chara é justamente para você chegar e fazer, afiar o corte da faca que você vai usar, da peixeira, né? E aí, isso faz desgaste, isso causa desgaste. Com o passar do tempo, a faca que tinha um fio reto, daqui a pouco ela começa a ter tipo uma barriga invertida, né? Porque vai desgastando e ali vai se perdendo metal. Assim também é com a gente. Nós precisamos ter esses relacionamentos e aprender a conviver. Acho que a chave mesmo é aprender a conviver. E se não tiver paciência, peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar nisso aí. Muito bem. Anteriormente eu quis tentar aqui separar, não sei se é possível, pessoas que estão doentes, pastor Jean, e ao mesmo tempo elas adoecem os outros. Sabe aquela pessoa que ela tá ali, ela tá mal,
ela acaba não pedindo ajuda e ela acaba também adoecendo a outros. Esse é um ponto. O outro ponto é quando ela cria o desequilíbrio, quando ela fermenta intencionalmente, né? Eu acho que são duas questões aí que a gente pode tratar de maneira diferente ou não, pastor Jean. Você podia repetir só essa última frase aí para mim, porque... O tratamento diferente dessas duas razões, dessas duas questões. A pessoa, ela está doente, ela acaba ali adoecendo a outros, né? Porque ela está contaminando. E aquela que faz intencionalmente, se o tratamento deve ser... O intencionalmente. Foi essa parte que eu perdi, do intencionalmente. É que eu fui ver uma mensagem e perdi esse intencionalmente. Veja bem... Assim, eu não sou psicólogo. O mais próximo que eu chego disso é que eu sou estudioso da criminologia, que é o mais próximo que eu posso chegar de uma análise psicológica, né? A gente faz uma análise criminológica, né? E como foi bem dito aqui pelo pastor Marcos, existem algumas pessoas, existem narcisistas do nosso... Ele não chegou a citar psicopata mesmo, mas o pastor Marcelo chegou a citar. Quando a gente se depara com o problema da psicopatia e fica meio que evidente, não precisa ser um psicólogo, né? A gente percebe claramente, claro que o diagnóstico deve ser feito por um psicólogo, psiquiatra, porque, sobretudo por um psiquiatra, porque é um problema no lobo pré-frontal, a pessoa já nasceu daquele jeito. Mas quando a gente se depara com uma pessoa que tem um comportamento psicopático, que é o que está acontecendo agora, eu chamo isso de efeito Big Brother. Depois do Big Brother, a população brasileira começou a ter... Já tinha a lei de Gerson antes, de levar vantagem em tudo. Mas o Big Brother, ele exacerbou, porque ele trouxe para a vida real coisa que a gente só via na novela. Antes era a interpretação. E o malvado da novela era o psicopata. Agora o psicopata é aquele cara que sabe articular bem para ter a votação e não ir para o paredão. E o povo vota nele porque ele deu uma boa... E acabou que isso, ao longo desses 20 e tantos anos de efeito Big Brother, que eu chamo, por causa do Big Brother Brasil e outros realities que copiaram o modelo, as pessoas começaram a fazer isso dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente da igreja. Então, quando se repreendia alguém, há décadas atrás, a pessoa... Boa parte das vezes, quando percebia que estava errada, está ali o pai confrontando, o professor confrontando, o diretor confrontando, então ela aceitava a punição e tentava mudar. Hoje, parte dos próprios pais, a defesa incondicional do filho, né? No ambiente de escola, no ambiente da igreja. Não, meus filhos, meu filho não fez isso. E quando a gente confronta alguém que tem um problema de psicopatia, que ele quer levar vantagem em tudo, porque as pessoas têm que entender que nem todo psicopata vai matar alguém, né? Às vezes ele só quer mesmo ter uma vantagem ali e ter um destaque momentâneo. Existem graus de psicopatia, né? E aí, quando você está tratando com um psicopata, não tem como, Gila, você tentar melhorar aquilo ali. Só um milagre divino mesmo. Porque com o argumento bíblico você não vai conseguir. Ele não tem sentimento de culpa, pastor Marcelo. Não tem sentimento de culpa. Agora, aquele que ele faz sem perceber, Gila, e aí a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Louvo a Deus, hoje que nós estamos tendo na igreja, hoje nós temos psicóloga lá, graças a Deus, que nos dá uma ajuda nisso aí. Temos assistente social, que faz parte da nossa membresia. E quando a pessoa faz sem perceber isso aí que você está colocando, ainda há o trabalho pastoral, acredito que será mais efetivo, quando a pessoa faz sem perceber. Mas quando a pessoa faz com intenção, porque o comportamento dele é daquele participante do Big Brother, sabe? E eu já vi coisas assim absurdas, como, por exemplo, desligar o microfone do outro, sabotar. Eu já vi coisas assim, marcar um compromisso e não ir intencionalmente, só avisar na última hora para poder as coisas não acontecerem, sabotar o ministério alheio. Eu já vi muita coisa, não só na igreja que estou pastoreando, mas ao longo da minha vida cristã. Esse aí precisa de um milagre.
Deus precisa mexer no lobo pré-frontal dele para fazer um milagre. Agora, se eu fosse um pouquinho mais calvinista, eu diria que você está predestinado a ir para os quintos dos infernos. Como eu não sou, né? Eu sou só meia banda. Por enquanto, né, pastor? Por enquanto. Vamos lá. Pastor Marcos, é o seguinte, eu queria falar sobre a importância de cortar esse mal pela raiz, porque ele não é um problema qualquer, né? É tanto que a Bíblia diz que o Senhor odeia, né, aquele que levanta contenda entre irmãos, quando é dessa natureza. Por que cortar pela raiz? Porque isso aí vai fermentando, né, toda a massa, né, e vai prejudicando a saúde da igreja. Tem um exemplo que eu me lembro aqui, que aconteceu numa igreja da nossa região. O pastor foi tirar férias. Quando voltou, simplesmente não era mais o pastor da igreja. Um irmão, não sei se eu posso chamar esse infeliz de irmão, mas assim, ele fez todo o processo de casa em casa, reunir com pessoas e dizer. E o pastor era um homem bom, um homem exemplar, que havia mudado a cidade naquele contexto, em meados da década ali de 80. E esse irmão foi e fermentou várias pessoas da igreja, inclusive a liderança. Simplesmente o pastor chegou, só não é mais o pastor da igreja, só pode arrumar as malas e ir embora. O pastor levou uma mágoa que eu encontrei em 1997. Ele falava desse assunto com dores. E, de fato, aquilo causou uma desestabilidade na igreja. Você imagina que a gente está tratando da igreja do Senhor, né? Então eu queria lhe perguntar a importância de cortar esse mal pela raiz. Olha, muito sério. Jesus leva tão a sério isso que numa das cartas às 7 igrejas da Ásia, ele é contundente ao dizer: tenho contra você o fato de você tolerar essa falsa profetisa chamada Jezabel, que ensina os meus filhos, ensina a minha igreja a pecar, a se prostituir. Eu a colocarei de cama e os que estão com ela, dando-lhes oportunidade de arrependimento. Caso não se arrependam, ora, é muito sério. 6 coisas Deus aborrece, a 7ª a alma de Deus abomina. E qual é a 7ª? Irmão que semeia contenda entre irmãos, que é o caso que o pastor Gilaelson acaba de apresentar e que acontece muito. Eu discutia no Instituto Ictus com os alunos do bacharel em teologia semana retrasada sobre os modelos administrativos de igreja e a gente queria entender qual o modelo de gestão eclesiástica que mais favorece a ação de Jezabel. É preciso ter muito cuidado. Não se pode dar muito poder à membresia, porque facilita a ação de Jezabel, como nesse exemplo clássico citado pelo pastor Gilaelson. Muito perigoso isso. É necessário haver muito cuidado, porque o inimigo de nossas almas usa pessoas dentro da igreja com a finalidade de desestabilizar, criando rupturas. E o pior de tudo, eu conheço pessoas que se escandalizaram com essas pedras de tropeço e que até hoje, depois de 3 décadas, continuam odiando igreja, pastor e crente, porque se decepcionaram muito por conta dessas coisas. A gente precisa realmente ter muito cuidado. Mas eu vou parar por aqui para que o pastor Marcelo possa falar também. Não, pastor, fica à vontade. Continua, por favor. Interessante ainda insistindo nesse ponto de cortar pela raiz, que é sempre um trabalho que acho que parte sempre do pastor, né? Sim. Tem essa função aí. Eu encontrei esse infeliz que semeou essa contenda aí, acho que 30 anos depois, né, dele ter feito aquilo, ele continuou fazendo. Essa é a missão dele. Ele missão dada fazendo por Satanás. E aí, pastor Marcelo? Rapaz, Jesus já alertou sobre isso, né? Os escândalos são inevitáveis, mas sai daquele por quem entra o escândalo na igreja. Então, o tratamento do Senhor será duro em relação a isso.
Mas também me entristece, Gila, novamente vou repetir isso, a igreja não perceber. É isso que me entristece. Vamos lá, não estou assim puxando a sardinha para nossa brasa não, como pastores, mas a gente se esforça para o ensino correto, a gente se esforça por uma boa hermenêutica bíblica, a gente se esforça para ensinar o evangelho no mais puro que a gente possa fazer, né? Aí a igreja não ouve, a igreja não aprende, a igreja não avança, não cresce, não dá atenção, né? E aí quando chega uma pessoa como essa mesmo que você está falando, os irmãos vão e abraçam a ideia, a proposta, abraçam o pensamento e vão lá e se levantam contra a liderança da igreja. Tem hora que dá assim um certo desânimo, embora a gente não fique desanimado, porque a gente crê no evangelho verdadeiro e genuíno, mas essas coisas podem acontecer. Mas o entristece é isso, a igreja não perceber, a igreja não estar atenta e a igreja apoiar. A igreja que eu digo assim, aqueles que apoiam, porque eu acredito que nem todo mundo acaba apoiando, tem sempre um grupo que não apoia, né? Mas é triste isso, né? Mas acontece no meio do rebanho, Jesus já havia alertado para isso, Paulo já havia alertado para aqueles que são causadores de divisão na igreja, Paulo alerta para o modelo de cristãos ou de pessoas do tempo que a gente está vivendo, egoístas, avarentos, narcisistas, o pastor Marcos já falou. É o comportamento da sociedade hoje que está também dentro da igreja. Por isso é que Paulo vai ensinar para a gente: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não há leitura e entendimento da palavra de Deus, não há transformação de comportamento e de mente. Logo, nós vamos nos conformar ao mundo, ou seja, a gente acaba tomando a forma do mundo e acha que, assim como o mundo faz, nós devemos fazer. O pastor Jean foi muito claro nisso aí, na fala dele. Nós acabamos abraçando esse modelo mundano, trazemos para dentro da igreja e achamos que isso está tudo certo, e não está. E aí, interessante que o pastor Marcos falou do texto de Apocalipse, é que o Senhor fala para o anjo da igreja, né? Você tolera esse comportamento. Então, às vezes também, nós líderes vamos deixando certos comportamentos errados brotarem na igreja, a gente vai lá e não poda, né? Tem que arrancar pela raiz, em vez de podar. Que eu acredito que foi o que o pastor Jean tentou, né? Na sua igreja, fazer isso. Arrancar logo o mal pela raiz, ainda que tenha sido uma palavra dura, mas tentando arrancar o mal pela raiz, porque a amargura, como diz a Bíblia, ela contamina outros. Aquela história, né, pastor Jean? Pecado a gente tem que tratar, né? Agora, sobre o exemplo que você deu, só rapidinho, é pecado semelhante ao de bruxaria, né? O mesmo pecado do diabo, né? Sabotar o pastor da igreja. Uhum. Não é porque eu sou pastor, não, mas sabotar é pecado de bruxaria, rebeldia é bruxaria. E geralmente esse tipo de pessoa, eles não têm assim, escolha, preferência, né? Eles levantam entre irmãos, entre o pastor. O negócio é desestabilizar o corpo, né? Eu sempre me perguntei por que Deus compara esse pecado com o de bruxaria. Depois me veio um insight assim. Porque a pessoa que age com suas próprias mãos para sabotar o líder, o anjo da igreja, é porque ele não crê que Deus pode fazer. Então ele nem crê em Deus. Depois ele está orando e pediu a Deus: abre a mente do teu servo. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos pastores. Obrigado ao pastor Marcos Andrade, Marcela Andrade. Vocês são irmãos, né? E o pastor Ricardo agora para nós, né? Ricardo. O pastor Ricardo. Ele prefere, viu? Eu sabia. Ele já falou isso publicamente. Mas não tem jeito, né? Já estou acostumado. Ele deve ficar chateado comigo, que eu só chamo de Jean. Nem o Ricardo eu coloco. Não, eu não me chateio, não, mas é só uma preferência. Eu só chamo de Jean. Bom, gente, tá vindo aí Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas chegando. O debate fica assim amanhã. Quinta-feira, 4 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.